Eu, né? Ô Senhor, eu fico com você aqui. Moço Senhor, não tinha ninguém aqui. Ah, era pra mim estar debaixo da minha coberta assistindo Netflix. Mas temos compromisso na casa do Senhor. E a gente tem que estar aqui pra nos revestir, né? Vou estar lendo aqui 14, 2 ao 31. Palavra muito conhecida aqui, né, irmãos? Mateus 14, 22 ao 31. Todos os irmãos encontraram? Amém. Pode pegar. Muito tempo isso aí. Todos os irmãos encontraram? Amém. Leio uns irmãos aí o outro, amém? Assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à tarde. E chegada da tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: pois se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Até aqui, irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui diz que Jesus ele tinha mandado os seus discípulos atravessar para outra banda. Para atravessar para outra banda tinha que ser com barco, né? Tinha que passar pelo mar. E foram, né? Eles entraram no barco e foram. Só que Jesus ele ficou para se despedir da multidão, que ele estava orando por essa multidão. Jesus ele deixou os seus discípulos ir sozinho, mas depois ele ia. Aí os seus discípulos foi e no meio do mar tinha uma grande tempestade lá, né? Tava com ondas, vento forte. E ali os discípulos temeram, né? Eles ficaram com medo do barco afundar, deles perder a vida. E Jesus ele aparece lá, né? Andando sobre as águas. E os discípulos ficaram com medo, falando que era fantasma, se assustaram. Glória a Deus. Isso é carne, irmão. O ser humano, ele se assusta mesmo, ele falha. E é assim mesmo. E aí Jesus disse que... A palavra diz assim: tem de bom ânimo, sou eu, e não tem mais. Então ali o Senhor já estava avisando que em paz, que era ele. E só Pedro, né, ele acreditou e perguntou.
mesmo, Senhor. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ali Pedro dá pra perceber que ele teve fé, né? Porque se fosse a gente naquele lugar, a gente ia andar por cima das águas, ia tentar, ia ter fé de pedir pro Senhor para andar por cima das águas. Os irmãos iam ter coragem? Aleluia. Jesus andar por cima das águas? Sem ter certeza se era ele mesmo? Eu acho que a gente ia ter medo, né? A dúvida. Será que é Jesus? Mas Pedro foi ousado, foi corajoso nessa parte. Como a irmã Luana diz, Pedro ele teve coragem. Ele teve fé porque ele não tinha certeza se era Jesus mesmo, mas ele pediu para ir lá. E o Senhor disse, vem. E Pedro foi, né? Ele saiu do barco, ele subiu nas águas. Ele andou até Jesus. Ele foi, né? Andando sobre as águas. E aí quando o vento bateu, Pedro começou a afundar. E o Senhor disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui está dizendo, né, que Pedro ele duvidou. E como ele estava fazendo aquilo, como ele estava andando por cima das águas, que ele não tinha caído, e quando bateu o vento forte, ele começou a afundar. E ele pediu socorro para Jesus. Quando ele começou a afundar, ele pediu para o Senhor salvar ele. E a gente tem que fazer isso, né, irmãos? A gente tem que pedir socorro para Jesus, porque ele sempre vai estar ali para nos ajudar. Aleluia, glória a Deus. Vocês podem me perguntar, mas por que você está falando isso se ele afundou? Irmãos, Pedro já entrou ali. Entrou não. Andou sobre as águas. Quem é a gente para julgar? Porque eu tenho certeza, eu mesmo não ia. Eu ia ficar com medo. Eu mesmo não ia subir, descer do barco e andar pelas águas. E Pedro foi, né? A gente não tem que julgar ele. Ele foi um homem corajoso, um homem ousado. Ele foi lá mesmo sem saber que se era Jesus mesmo. Ele teve fé. E quando a pessoa tem fé, quando ela enxerga aquilo que ela não pode ver. Quando ela quer que aconteça uma coisa, ela sabe que vai acontecer mesmo não sabendo. Tipo isso, é meio confuso, mas é o resumo da fé. Irmãos, a gente tem que ter fé, porque Pedro aqui, ele subiu, desceu do barco, ele andou sobre as águas. Ele teve coragem de ir lá até Jesus. Ele pediu socorro para Jesus. A gente tem que fazer isso, irmãos. A gente tem que ter fé. A gente tem que sempre estar orando, se revestindo, para que o inimigo não venha zombar da nossa cara, né? Os discípulos, eles eram firmes com Jesus. Pedro é teimoso, chega até negar ele 3 vezes. O Senhor, ele já sabia que Pedro ia negar. Alguma parte aqui da Bíblia fala isso, eu não sei qual, mas os irmãos devem saber. Aí o Senhor já sabia que ele ia negar ele. Pedro não, negando já, né? Já falando que não ia negar e já negando. E aí no final ele foi lá e negou uma, negou duas. E a gente não pode julgar ele. A gente tem que confiar no Senhor, porque quando Pedro estava negando ao Senhor, o Senhor ele não julgou Pedro. Ele continuou amando Pedro. E o Senhor, ele já sabia que ia acontecer isso. Então a gente já sabe que o Senhor, ele vê coisas que a gente não pode ver. A gente tem que sempre estar confiando nele, porque quando a gente estiver ali na dificuldade, na prova, no deserto, o Senhor vai sempre estar ali para ajudar a gente. Como o Vinícius leu o capítulo 4, versículo 1 ao 4, que foi, né, para deserto para orar 40 dias e 40 noites, jejuando e orando ali. Eu consegui ficar 40 dias e 40 noites sem comer, orando. 40 dias lá na África e o sol morreu. Luta, né, irmãos? É prova.
Mas Jesus, ele conseguiu ficar ali porque ele estava com o Senhor. Ele estava com Deus, ele estava confiando em Deus que ele ia estar ali. O Senhor, o Jesus, ele veio para a terra, ele é espírito, mas se fez carne. Ele se fez carne para quê, irmãos? Para salvar a gente. Se não fosse Jesus sendo crucificado naquela cruz, a gente não estaria aqui hoje. Aleluia. Ele foi ali naquela cruz crucificado para tirar os nossos pecados. O Senhor está dizendo fortemente aqui no meu coração pro meu pai. Ele tá fazendo, tipo, tá ali orando. Sério já? Porque eu creio que vai virar um ministério já, né? Não, já é. Essas coisas é meio confusas na minha cabeça. É atrasada. Aqui é uma filial. É isso mesmo, mas já vai virar uma. Filial. Vai virar mais uma igreja. Mais uma igreja do nosso ministério. E o Senhor está dizendo fortemente aqui no meu coração que a prova que o Senhor está passando já está perto de acabar. Glória a Deus. Glória a Deus. Passando, que o Senhor já passou antes de estar aqui na presença dele hoje. Ele estava ali te guardando, né? Porque o Senhor sabe o que o Senhor passou para chegar até aqui. O Senhor passou provas, por lutas. Já nem era mais para o Senhor estar aqui, já era para o Senhor estar morto. O Senhor teve acidentes, essas coisas aí que o Senhor sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe. Aí, pai, o Senhor está dizendo que o já está acabando. Glória a Deus. Está valendo a pena. Que já valeu a pena, né? Aleluia. Já valeu a pena o Senhor ter esperado até aqui. Está bem pertinho. Só esperar mais um pouco que já vai chegar. O Senhor está te testando só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho assim de nada. Que já vai acabar. Aleluia. O seu deserto vai acabar. Agradecer a Deus, porque não era para o Senhor estar aqui, mas o Senhor teve propósito. Como já revelaram para o Senhor que o Senhor vai subir em altares grandes. Então, Deus teve propósito com a sua vida, Pai, para o Senhor estar aqui hoje. Se morreu lá no passado, não aconteceu nada, que o Senhor aleijado, essas coisas assim, foi porque o Senhor estava com a mão em cima da sua vida, Pai. Aleluia. É isso, o Senhor tá mandando te entregar isso que eu entreguei. Aleluia. E voltando aqui para a palavra, né, irmãos? Eu já falei tudo que eu tinha para falar, não tenho mais palavras, mas eu vou continuar pregando aqui, né? Porque é onde o Senhor vai me levar, vai ver até onde o Senhor vai me levar. Vamos mudar um pouquinho aqui, vou dar uma passeadinha pela Bíblia. Vou ler aqui. Aqui em Eclesiastes 3. Vou ler tudo. Vou fazer assim, eu vou ler uns, irmãos ler outro. Eclesiastes 3, do 1 ao 8, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aleluia. Glória a Deus. Nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo Aleluia. de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Rasgar e tempo de cocer, calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia. Glória a A Deus. palavra aqui, irmãos, diz que a
gente sempre fica enchendo o saco do Senhor. O Senhor fala, vou te entregar tal coisa que você está pedindo. Vou te tirar do deserto. A gente fica, tá demorando, tá difícil, Senhor, ajuda. E reclamando, a gente é assim, irmãos, a gente falha. A gente sempre fica reclamando, mas o Senhor tá mandando entregar essa palavra que tudo tem seu tempo. A gente não precisa ficar apressando o que o Senhor vai fazer com a gente. Porque a gente sabe, tá aqui na palavra, que tudo tem seu tempo. A gente só basta crer e acreditar nele, né? Porque tudo que a gente quiser, no tempo certo vai acontecer. Aleluia. E é isso, né, irmãos? Eu não tenho muito cedo. Eita. Nervosismo, desliguei sem querer. Vixe, irmão. É bênção. Aleluia. Desculpa, irmão. Tá muito cedo. Dá mais uma passeadinha aqui. 54, 8h54. 9h10. Também Salmos. Eu vou ler sozinho isso aqui. Vou ler aqui. Salmos 46. Assim. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, ó Senhor amado. Socorro bem presente na angústia. Pelo que temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Ajudará ao romper da manhã. Essa palavra aqui, irmãos, ela é muito abençoada. Eu gosto muito desse salmo. O salmo inteiro é abençoado, né? Essa palavra aqui, né, irmãos, diz que nosso refúgio e nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. A gente tem que confiar nele, a gente não pode temer, porque move montanhas. E se a gente tiver fé, a gente também pode mover montanhas. Eu não sei o que é, mas o meu pai sempre fala. A irmã Rafaela também sempre fala que se a gente tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente pode mover um monte para o meio do mar. Irmãos, a fé é uma coisa que poucos têm, mas os que têm também é abençoado. Aleluia. A fé, irmãos, é uma coisa difícil de ter. A gente tem que ter fé em tudo. Tá acontecendo o que a gente quer, a gente tá reclamando. Não tá tendo fé. Quem tá reclamando não tem fé. Aleluia. Ter fé, não pode reclamar. A gente tem que sempre confiar no Senhor. E aqui na palavra já tá dizendo que o Senhor é o nosso socorro bem presente. Nada vai acontecer com a gente, meu irmão. Se for pra acontecer, vai ser no propósito do Senhor. O Senhor tem um propósito com a vida de todos que estão aqui. Glória a Deus. Vocês estão aqui, se os irmãos estão aqui é porque o Senhor teve um propósito para vocês. Aleluia. O Senhor está livrando os irmãos que estão aqui de acidentes, de morte, de coisas do tipo, né, irmãos? Porque isso acontece. Acontece muito essas coisas. Já me revelaram também que livraram de doença, essas coisas. Eu creio muito no Senhor que se eu tô aqui hoje é pelo propósito dele. A gente tem que crer também, né, irmãos, que se nada aconteceu com a gente tem que acreditar no Senhor que foi por causa dele. Glória a Deus, E aleluia. a gente tem que né, irmãos? Pra tudo, a gente tem que ter fé pra tudo. A gente não pode ter fé só pra acreditar
a gente tem que ter fé. Tem que ter fé para tudo isso. Vou ler aqui também Salmos 40. Já preguei nesses salmos aqui. Lado também, gosto muito desse salmo. Meu pai também gosta muito. Mas Salmos 40. Assim, meus irmãos, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Água horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus, muitos o verão, e temerão e confiarão no Senhor. Estamos aqui, os irmãos veem que ele é muito abençoado. Aqui fala, né, irmãos, que se a gente esperar com paciência, a gente quer. Que nem onde eu li em Eclesiastes diz que tempo. E se a gente esperar, vai acontecer do jeito que a gente quer. A gente tem que... Porque tudo que acontecer na nossa vida sempre é por causa dele. Nunca vai ser por causa da gente. Se a gente conquistar alguma coisa, a gente tem que glorificar o Senhor. Porque tudo que a gente conquistar vai ser por causa dele, né? É por causa dele. Tudo é por causa do Senhor. Porque se não fosse pelo Senhor, a gente nem estava aqui. Se fosse pelo Senhor, a gente teria vida, né? A gente tem que agradecer a Ele. Mas eu peço desculpa porque eu tô meio nervosa. Não estudei muito porque na escola tá complicado. Tem muita coisa pra fazer. Eu dei uma estudada por cima, mas creio que eu fui usada pelo Senhor. O Senhor me levou só até aqui, né, irmãos? Desculpem não ter ido ao horário, né? Porque é 9h10 e ainda são... Mas... Amém, né, irmãos? Amém. Quero agradecer ao Senhor por ter dado a oportunidade de fazer a palavra dele hoje. Agradecer ao meu pai e à irmã Rafaela que estão aqui na frente desse trabalho por ter confiado em mim e trazer a palavra hoje. Assim, agradeço por a oportunidade.